Já parou para pensar como é que um trecho de lei, às vezes uma única frase, se transforma numa regra que de fato muda a nossa vida, resolve conflitos e organiza a sociedade? Pois é exatamente essa jornada que a gente vai desvendar aqui hoje, o fascinante processo da interpretação jurídica. Olha só esse texto. É uma declaração sem dúvida muito poderosa, um pilar do nosso direito, com o qual todo mundo concorda. Mas vamos ser sinceros, o que isso significa no dia a dia, na prática? Fica uma pergunta no ar, né? E aí que o nosso quebra-cabeça começa. O que exatamente é um comportamento ofensivo? Uma crítica mais dura? Um gesto? Uma política de uma empresa? É nesse ponto que a mágica, ou melhor, a técnica da interpretação, entra em campo, para preencher esse espaço entre o que está escrito e a vida real. Textos como esse, que a gente acabou de ver, são o ponto de partida. Eles são a matéria-prima, sabe? Cheios de boas intenções, de potencial, mas ainda sem aquela clareza que a gente precisa para resolver um caso concreto. Eles existem no papel, mas ainda não têm força no mundo. E isso nos leva a uma diferença que é fundamental entender. Uma lei pode ter o que chamamos de vigência, ou seja, ela existe, está lá nos códigos, é válida, mas para ter eficácia, ela precisa ser capaz de gerar efeitos de verdade. Sem eficácia, a lei é só uma promessa, e é a interpretação que constrói a ponte entre a vigência e a eficácia. E para fazer essa transformação, os juristas não agem no escuro, não. Eles usam uma espécie de kit de ferramentas. Os métodos de interpretação, para construir essa ponte de forma sólida, ligando a lei no papel à vida real. Vamos dar uma olhada nas principais ferramentas. Bom, o primeiro método é o lógico sistemático. A ideia central aqui é que nenhuma regra é uma ilha. O verdadeiro sentido dela só aparece quando a gente a enxerga como parte de um todo, de um sistema organizado de leis e de princípios. Então, o intérprete se pergunta: como é que essa peça se encaixa no quebra-cabeça geral do direito? O objetivo é encontrar um sentido que faça lógica com todo o sistema de leis, com ordenamento jurídico e que, claro, evite contradições. Um exemplo bem prático. Imagine uma norma que, de alguma forma, restringe o acesso a um cargo público. Se a gente lê essa norma sozinha, talvez ela pareça ok. Mas o método sistemático nos obriga a olhar para o lado e ver o princípio constitucional da isonomia, que diz que todos são iguais perante a lei. Essa conexão, ela muda tudo. A segunda ferramenta nos leva para uma espécie de viagem no tempo. O método histórico-sociológico busca entender o porquê daquela lei existir. Ele olha para o passado para iluminar o presente, investigando o contexto social e o problema que a norma queria resolver lá na sua origem. Aqui, o intérprete vira quase um detetive da história, sabe? Ele pergunta: o que é que estava acontecendo na sociedade que fez essa lei ser necessária? Quais eram os valores da época? Qual era o problema social que essa lei veio tentar curar? O Código de Defesa do Consumidor é um exemplo perfeito disso. Para entender por que ele protege tanto o consumidor, a gente precisa voltar na história. O surgimento do consumo em massa, os contratos de adesão onde não se podia negociar nada e a clara desigualdade de poder. O contexto histórico dá todo o sentido e a força para essa lei. Nossa terceira ferramenta olha para frente, para o objetivo da norma. A abordagem teleológica e axiológica pergunta: para que serve esta lei? Qual é a finalidade dela? Que valor fundamental ela está tentando proteger? E aqui o foco muda da água para o vinho. Com essa ferramenta, a gente sai um pouco do texto literal e mira no alvo, no objetivo. Não se trata mais de seguir a letra fria da lei, e sim de entender o espírito dela, o seu propósito. A pergunta-chave passa a ser: o que essa lei quer alcançar? Pensa na lei de licitações. Para quem vê de fora, pode parecer só burocracia, papelada, né? Mas para o intérprete que usa essa abordagem, todo aquele procedimento existe para proteger valores essenciais, a moralidade, a impessoalidade e para garantir que o dinheiro público seja bem usado. A finalidade dá sentido ao ritual. E depois de usar todas essas ferramentas, o que a gente tem? A gente vê uma verdadeira transformação. Aquele texto que era vago, abstrato, se torna algo novo, uma norma clara, concreta e prontinha para ser aplicada a um caso real. Então, o ponto crucial é exatamente essa transformação. A gente sai de um princípio super geral, como proteção à pessoa vulnerável, e chega a uma paráfrase operacional, uma regra de ação que diz ao juiz ou ao gestor público o que fazer, quando fazer e como fazer. O texto finalmente ganha vida. Mas espere um pouco.
Se o trabalho é todo de construção, isso significa que os juristas podem simplesmente inventar um significado? Claro que não. Todo esse processo se apoia numa premissa, num ponto de partida fundamental. Os juristas partem de uma ideia, de uma premissa de trabalho, a do legislador racional. Eles assumem que a lei não foi escrita de forma caótica ou contraditória, mas sim com um propósito, com lógica e de forma coerente com o resto do sistema. E essa premissa funciona como um guia prático. Se o legislador é racional, então, quando existem duas interpretações possíveis, o jurista deve sempre escolher aquela que evita contradições, aquela que está de acordo com a Constituição e aquela que mantém o sistema todo fazendo sentido. E isso nos leva à grande revelação. A interpretação jurídica não é como uma arqueologia, em que se descobre um sentido que estava escondido. É muito mais como uma engenharia. Ela constrói um sentido que seja funcional, estável e convincente, usando o texto da lei como matéria-prima. No fim das contas, essa construção faz três coisas essenciais. Ela confirma a vigência da norma, dá a ela eficácia para resolver casos e, por fim, garante a sua imperatividade, ou seja, sua força de comando, sua capacidade de obrigar a todos. Portanto, a mensagem central de toda essa nossa análise é bem poderosa. O significado de uma lei não é algo passivo, que a gente simplesmente encontra. Ele é ativamente construído, com técnica, com método e com muito raciocínio. E isso nos deixa com uma última pergunta para a gente refletir. Se o sentido da lei é construído, onde é que a gente traça a linha? Quais são os limites dessa construção para que a interpretação não vire pura e simples invenção? É uma questão que mostra a enorme responsabilidade de quem tem o poder de interpretar. Obrigada pela companhia e até a próxima.